Israel, a Igreja e o propósito soberano de Deus na história da redenção. Ao longo da história da teologia cristã, poucas questões geraram tantos debates quanto a relação entre Israel, a Igreja e as promessas de Deus. Perguntas centrais permanecem: Israel ainda é o povo escolhido? A Igreja substituiu Israel no plano divino? Em que sentido Israel continua sendo um povo eleito? Essas questões vão além de interpretações bíblicas e tocam diretamente na fidelidade de Deus, na obra do Messias e na continuidade das alianças. Surgiram diferentes correntes teológicas, algumas defendem a teologia da substituição, segundo a qual a Igreja assumiu o lugar de Israel, outras afirmam que Israel mantém um papel histórico, profético e espiritual irreversível no propósito divino. As Escrituras, especialmente no Novo Testamento, mostram que a incredulidade temporária da nação não anulou as promessas, mas serviu a um propósito maior dentro do plano da redenção. A origem da eleição de Israel nas promessas a Abraão. A história da eleição de Israel começa com a chamada de Abraão, quando Deus estabelece a base da nação por meio de uma promessa soberana e irrevogável registrada em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Nessa promessa, Deus declara que faria de Abraão uma grande nação, lhe concederia uma terra e, por meio de sua descendência, abençoaria todas as famílias da terra. Estão presentes nesse texto três elementos inseparáveis: a formação de um povo, a concessão de um território e um propósito universal de redenção. Essa promessa é reafirmada a Isaque em Gênesis 26, 3 a 5 e a Jacó em Gênesis 28, 13 e 14, demonstrando que a existência de Israel não é fruto do acaso histórico, mas resultado direto da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Assim, Israel surge na história não por conquista militar inicial, mas por ato soberano do próprio Deus. Israel como o povo exclusivo da aliança no Sinai. No Monte Sinai, Deus transforma aquela descendência em uma nação oficialmente separada para si, estabelecendo uma aliança nacional, conforme Êxodo 19, versos 5 e 6. Nesse texto, o Senhor declara que Israel seria sua propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino sacerdotal e uma nação santa. Essa declaração revela que Israel foi escolhido de modo exclusivo entre as nações, recebeu a função de mediação espiritual como reino sacerdotal e foi separado para representar Deus na terra como povo santo. Esse momento estabelece a base da eleição funcional, nacional e espiritual de Israel. A eleição, portanto, não é apenas privilégio, mas também responsabilidade diante de Deus e das nações. A promessa messiânica dentro da própria nação de Israel. A promessa feita a Israel não se limita ao aspecto territorial e nacional, mas possui um conteúdo profundamente messiânico. Em 2 Samuel 7, versos 12 a 13 e 16, Deus promete a Davi que um descendente seu teria o reino estabelecido para sempre e que seu trono seria firme eternamente. Essa promessa possui um cumprimento imediato em Salomão, que edificou o templo, mas aponta de forma definitiva para o Messias, cujo reino não terá fim. O Novo Testamento identifica esse descendente prometido como Jesus Cristo, o herdeiro do trono de Davi e o Rei eterno prometido por Deus. A promessa messiânica e a preservação histórica de Israel. A continuidade dessa promessa messiânica exige, obrigatoriamente, a preservação histórica da própria nação de Israel. Se Israel deixasse de existir como povo identificável na história, ruiriam também as bases objetivas do cumprimento literal dessas promessas. Por isso, mesmo nos períodos mais graves de infidelidade nacional, Deus jamais revogou sua aliança. Em Jeremias 31, 35 a 37, o próprio Senhor declara que somente se deixassem de existir o sol, a lua e as ordenanças do universo é que ele rejeitaria a descendência de Israel. Assim, a permanência desse povo na história não é produto do acaso político, mas manifestação direta da fidelidade divina. Dessa forma, afirma-se com segurança que Israel continuará sendo o povo eleito no sentido histórico, profético e das promessas irrevogáveis de Deus. A salvação sempre foi individual. Embora Israel seja eleito como nação, a Escritura afirma de modo consistente que a salvação nunca foi coletiva nem automática. Sempre houve a necessidade de resposta pessoal diante de Deus. Nos dias do profeta Elias, quando a nação estava mergulhada na idolatria, Deus preservou um remanescente fiel de 7.000 que não se dobraram a Baal, conforme 1 Reis 19:18.
No episódio de Sodoma, Deus declarou que pouparia a cidade se houvesse apenas 10 justos, segundo Gênesis 18:32. Esses exemplos demonstram que Deus sempre honrou a fidelidade pessoal, mesmo quando a coletividade falhou. Esse mesmo princípio se mantém no Novo Testamento, pois o Messias veio para Israel como nação, mas apenas os que creram pessoalmente foram feitos filhos de Deus, conforme João 1, versos 11 e 12. A eleição nacional jamais anulou a necessidade da fé pessoal, e a salvação sempre foi, e continua sendo, pela graça mediante a fé, tanto para judeus quanto para gentios, como ensina Efésios 2, 8 e 9. O Messias veio para Israel e foi rejeitado. O próprio Cristo declarou que fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme Mateus 15, 24, confirmando que a nação era o destinatário histórico inicial das promessas messiânicas. Contudo, apesar dos sinais, milagres e ensinamentos, a liderança nacional rejeitou o Messias. Ele veio para o que era seu, mas os seus, enquanto nação, não o receberam. Essa rejeição, porém, não foi total nem definitiva. Desde os primeiros dias da Igreja, milhares de judeus creram, conforme Atos 2:41 e Atos 4:4, formando o núcleo inicial do cristianismo. Assim, a incredulidade foi nacional, mas nunca absoluta. Israel e a Igreja no ensino do apóstolo Paulo. Nos ensinamentos de Paulo, especialmente em Romanos 9 a 11, a relação entre Israel e a Igreja recebe sua explicação mais profunda. Ele declara: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, Romanos 11, 1. O endurecimento de Israel é parcial e temporário, permitindo que a salvação chegasse aos gentios. Porém, essa inclusão não significa substituição. A Igreja é composta por judeus e gentios unidos em Cristo, mas a raiz das promessas permanece ligada a Israel. A metáfora da oliveira, em Romanos 11, 17 a 24, mostra que os gentios foram enxertados na raiz já existente, participando das bênçãos sem tomar o lugar dela. Paulo ainda afirma que haverá uma futura restauração da nação, quando todo Israel será salvo, conforme o propósito soberano de Deus. Romanos 11, 25 e 26. A eleição, o endurecimento e a restauração final de Israel, Romanos 9 e 11. A relação entre Deus e Israel alcança sua expressão mais profunda nas cartas de Paulo, especialmente em Romanos 9 e 11. Lidos em conjunto, esses capítulos formam um único argumento teológico coeso, revelando o passado, o presente e o futuro de Israel dentro do plano soberano da redenção. Paulo articula a eleição divina, o endurecimento parcial e a futura restauração nacional de Israel, apresentando a soberania de Deus sem negar a responsabilidade humana. A eleição soberana de Israel. Paulo inicia Romanos 9 expressando profunda angústia por ver Israel afastado da promessa, apesar de ter recebido grandes privilégios, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, além dos patriarcas e da linhagem do próprio Cristo. Contudo, isso não significa falha da fidelidade divina, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. A verdadeira identidade do povo escolhido não se define pela descendência natural, mas pela chamada soberana de Deus. Para explicar isso, Paulo apresenta 3 exemplos. Primeiro, Isaque é escolhido em vez de Ismael, em Isaque será chamada a tua descendência. Depois, Jacó é preferido a Esaú antes de nascerem, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Por fim, menciona Faraó, cuja resistência foi usada por Deus para mostrar o seu poder. Assim, Paulo conclui que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Ainda assim, a soberania divina não elimina a responsabilidade humana. Israel tropeçou por buscar justiça na lei e não na fé, Romanos 9, 31 e 32, rejeitando o Messias e fazendo de Cristo pedra de tropeço e rocha de escândalo, conforme Romanos 9 e 33, Isaías 8 e 14, 28 e 16. O endurecimento parcial e a inclusão dos gentios. Ao retomar o tema em Romanos 11, Paulo responde à pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele afirma: de modo nenhum. Sua própria condição de israelita confirma que Deus não abandonou Israel. Assim como no tempo de Elias havia 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal,
1 Reis 19:18, também agora existe um remanescente segundo a eleição da graça que permanece fiel, Romanos 11:5. Paradoxalmente, a incredulidade de Israel se tornou bênção para as nações. A queda deles trouxe riquezas para os gentios, e sua rejeição abriu caminho para a reconciliação dos povos. Esse processo visa provocar Israel ao ciúme espiritual, Romanos 11:11, preparando-o para a futura restauração. A metáfora da oliveira reforça essa verdade. Os gentios, como ramos de oliveira brava, foram enxertados entre os ramos naturais. Paulo lembra que a raiz, os patriarcas e as promessas, sustenta os enxertados, e não o contrário. Portanto, os gentios não devem se orgulhar, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará os infiéis. E afirma que Deus pode enxertar novamente Israel em sua própria oliveira, Romanos 11, 23-24. A restauração final de Israel, Romanos 11, 25-36. O ponto culminante da argumentação de Paulo aparece na revelação de um mistério: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que entre a plenitude dos gentios. Esse endurecimento não é total nem definitivo, mas parcial e temporário, cumprindo o propósito divino na história. Nesse contexto Paulo declara: e assim, todo Israel será salvo, citando o profeta Isaías: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isaías 59, 20-21, 27-9. Embora Israel seja, no presente, inimigo quanto ao Evangelho, permanece amado por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Ao contemplar esse plano, a queda de Israel trazendo salvação aos gentios, e ao final, misericórdia sobre Israel, Paulo irrompe em adoração, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele conclui afirmando que toda a história da redenção converge para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Romanos 11, 36. Romanos 9 e 11 formam uma unidade complementar. Romanos 9 explica a incredulidade de Israel, o mistério da eleição e o tropeço na justiça própria. Romanos 11 revela o destino desse Israel incrédulo, o remanescente preservado e a futura restauração nacional. Juntos, mostram que Deus conduz a história com soberania, justiça e fidelidade perfeitas às suas promessas. O futuro de Israel e o reino de justiça e paz. As Escrituras afirmam que Israel será o cenário da manifestação final e gloriosa do Messias. As profecias de Zacarias capítulos 12-14, a declaração de Romanos 11, verso 26 e a visão de Apocalipse 5, versos 9 e 10 apontam para o estabelecimento de um reino universal, formado por homens e mulheres de todas as línguas, povos e nações. Contudo, Israel novamente ocupará papel central como palco histórico do cumprimento final das promessas eternas de Deus. Israel e a Igreja à luz da fidelidade de Deus. À luz de todo o testemunho das Escrituras, pode-se afirmar com segurança que Israel permanece como o povo da eleição histórica de Deus, sem que isso entre em contradição com a formação e a missão da Igreja. A eleição de Israel nunca foi anulada, pois está fundamentada na fidelidade, no juramento e na soberania do próprio Deus, e não no mérito humano. As promessas feitas a Abraão, confirmadas a Isaque, Jacó e a Davi, continuam válidas em seu sentido histórico, nacional e profético. Israel não deixou de ser o povo escolhido, no sentido das promessas irrevogáveis que envolvem sua identidade como nação, sua terra e seu papel no plano redentor. Ainda que a nação tenha rejeitado o Messias em sua manifestação inicial, essa rejeição foi real, porém parcial e temporária, conforme o ensino apostólico. Deus jamais rejeitou definitivamente o seu povo. A Igreja não substituiu Israel. A Igreja nasce como fruto das promessas feitas a Israel e é formada por judeus e gentios unidos em Cristo. Os gentios não tomaram o lugar de Israel, mas foram enxertados na raiz das promessas. Assim, a Igreja participa das bênçãos espirituais da nova aliança, sem anular as promessas específicas direcionadas à nação de Israel. A salvação sempre foi e continua sendo individual e pela fé. Nunca houve salvação automática por descendência étnica. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus sempre salvou pessoas por meio da fé pessoal.
Judeus e gentios são igualmente responsáveis por responder individualmente ao chamado da graça. A eleição nacional jamais garantiu salvação espiritual automática. Israel permanece como sinal visível da fidelidade de Deus na história. Sua preservação ao longo dos séculos, apesar de perseguições, dispersões e tentativas de aniquilação, testifica que Deus vela pela sua palavra e cumpre o que prometeu. A própria existência contemporânea de Israel aponta para a continuidade do propósito soberano de Deus. Por fim, as Escrituras apontam para um futuro de restauração espiritual de Israel, quando, no tempo determinado por Deus, haverá reconhecimento do Messias e cumprimento pleno das promessas proféticas. Esse futuro culminará no estabelecimento do reino eterno de justiça, paz e redenção, envolvendo todas as nações da terra. O futuro glorioso da redenção envolverá tanto Israel quanto as nações, sob o governo eterno do Messias. Diante disso, qualquer corrente teológica que se desvie da palavra de Deus e ensine que Israel deixou de ser o povo escolhido no sentido da eleição instrumental incorre em grave erro doutrinário. Além disso, tal distorção pode, ainda que de forma indireta, contribuir para a promoção do desprezo, da hostilidade e do antissemitismo, o que é profundamente perigoso, antibíblico e totalmente contrário ao caráter, ao ensino e ao espírito do próprio Cristo. Isso se torna ainda mais evidente quando, no ambiente das redes sociais, surgem discursos supostamente religiosos que, baseados em informações parciais, ideologizadas ou propagandas de grupos extremistas, passam a demonizar o povo judeu coletivamente, transferindo para toda a nação a culpa por conflitos armados complexos. Tal postura ignora os princípios bíblicos de justiça, verdade, discernimento e amor ao próximo, e transforma a teologia em instrumento de ódio, o que jamais pode ser legitimado à luz do Evangelho. Deus cumpriu suas promessas enviando o Messias para salvar o mundo, como está escrito, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. A salvação é um chamado pessoal e urgente, não vem por religião ou tradição, mas pela fé em Jesus Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus, Efésios 2:8. Ele é o único caminho, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14:6. Deus não deseja a perdição do pecador, mas seu arrependimento, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro 3:9. Em Cristo, o pecador é transformado, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5:17. Quem crê no Filho recebe vida eterna, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36. A salvação é para quem confessa e crê, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Romanos 10:9. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que possamos alcançar um número ainda maior de pessoas. Se não gostou, pode deixar o seu dislike e enviar suas sugestões de como podemos melhorar. Antônio Lima, Brasília, 5 de dezembro de 2025.